Em Eugênio de Andrade, a palavra faz parte da magia, permitindo-lhe traduzir e provocar emoções. Na sua poesia, a palavra certa, colocada com precisão, segreda sentimentos, revela o desassossego do espírito, transporta-nos ao mistério da vida que se reflete como um espelho, acontece radiosa. Palavra luminosa, serena ou rumorosa, precisa e plena, cheia de dignidade, tanto serve para exprimir o alvoroço e a inquietação como para revelar memórias e exteriorizar nostalgias. Eugênio de Andrade, pseudônimo de José Fontinhas, nasceu no Fundão, na Póvoa de Atalaia, em 19 de janeiro de 1923 e morreu no Porto a 13 de junho de 2005. Foi um poeta português. Frequentou o Liceu Passos Manuel e a Escola Técnica Machado de Castro, tendo escrito os seus primeiros poemas em 1936. Em 1938 enviou alguns desses poemas a António Boto que, gostando do que leu, o quis conhecer. Boto incentivou-o nessa senda, e em 1940, publicou o seu primeiro livro Narciso, sob o seu verdadeiro nome, que mais tarde viria a rejeitar. Em 1943 mudou-se para Coimbra, onde regressa depois de cumprido o serviço militar convivendo com Miguel Torga e Eduardo Lourenço. Tornou-se funcionário público em 1947, exercendo durante 35 anos as funções de inspetor administrativo do Ministério da Saúde. Uma transferência de serviço levá-lo-ia a instalar-se no Porto em 1950, numa casa que só deixou mais de 4 décadas depois, quando se mudou para o edifício da extinta Fundação Eugênio de Andrade, na Foz do Douro. Durante os anos que se seguem até à data da sua morte, o poeta fez diversas viagens, foi convidado para participar em vários eventos e travou amizades com muitas personalidades da cultura portuguesa e estrangeira. Apesar do seu enorme prestígio nacional e internacional, Eugênio de Andrade sempre viveu distanciado da chamada vida social, literária ou mundana, tendo o próprio justificado as suas raras aparições públicas com essa debilidade do coração que é a amizade. Recebeu inúmeras distinções, entre as quais o Prémio da Associação Internacional de Críticos Literários, 1986, Prémio Dom Dinis da Fundação Casa de Mateus, 1988, Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, 1989, e Prémio Camões, 2001. A 8 de julho de 1982 foi feito grande oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada e a 4 de fevereiro de 1989 foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem do Mérito. Faleceu a 13 de junho de 2005, no Porto, após uma doença neurológica prolongada. Encontra-se sepultado no cemitério do Prado do Repouso, no Porto. A sua campa é rasa em mármore branco, desenhada pelo arquiteto amigo Cisa Vieira, possuindo os versos do seu livro As Mãos e os Frutos. Claro que a bibliografia de Eugênio de Andrade é excessivamente extensa para o seu universo diminuto, o que levou a algumas repetições desnecessárias, ou mesmo a algum maneirismo que estimulou o pastiche de muitos iniciantes e imitadores. Mas as repetições de um poeta e os seus momentos menores têm pouca importância quando estamos perante uma obra globalmente importante, como é o caso. Mesmo porque a poesia de Eugênio sofreu uma assinalável mutação a partir dos anos 70, com o sentimento da precariedade e depois da decadência a tomar conta do tom dos poemas. Mas esta poesia desde sempre espelhou uma evidente melancolia, sempre com a consciência de que o instante, por mais sublime, acaba num instante.
Obscuro domínio. Rosto precário. Até amanhã. Os afluentes do silêncio. Memória de outro rio. Limiar dos pássaros. Rente ao dizer. Vertentes do olhar. Aquela nuvem e outras. As mãos e os frutos. Escrita da terra. Ofício da paciência.